Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Eu estou aqui para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de mais nada, eu convido você a se inscreva nele, curta e compartilhe os conteúdos dos vídeos desse canal, deixe seus comentários também. Hoje eu quero estar se tratando especificamente de um texto bíblico que se encontra em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, no caso, a parte A deste texto, ao qual me importa, no caso, comentar nesta ocasião, trazendo aqui algumas observações e considerações gramaticais neste texto bíblico, com o intuito, no caso, de elucidar uma questão levantada por um inscrito do canal, onde ele fez uma seguinte menção no vídeo anterior, ao qual eu mencionei que Adão e Eva fizeram sexo, no caso, antes da queda e tiveram filhos. Mas, segundo a argumentação dele, ele disse o seguinte nos comentários: sua explanação não faz sentido, porque depois da queda, Adão e Eva descobriram que estavam nus, portanto não poderiam ter tido filhos antes da queda, pois para fazer filhos seria imprescindível que eles tivessem consciência de sua nudez. O que se entende no comentário deste senhor, no caso, é que Adão e Eva não poderiam ter tido filhos, porque para ter filhos teriam que fazer sexo. E a ideia do sexo, segundo a interpretação dele, que ele propõe, é que veio, no caso, ser dada somente após a queda, porque depois da queda eles descobriram que estavam nus. Então, o que se entende também é o seguinte, que na ótica dele, ele interpreta, vendo, no caso, que o sexo foi dado entre o casal como uma consequência da queda por terem comido o fruto proibido. Mas isso é um equívoco interpretativo. Por quê? Porque existem textos anteriores ao capítulo 3 que mostram claramente o Eterno dando ordem, no caso, a Adão e Eva para que viessem a fazer sexo e, no caso, e multiplicar a terra com descendentes. Então, fica complicado se interpretar esse ver desta forma. O texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 28, a qual estarei comentando e tecendo algumas considerações gramaticais, a parte que nos importa nos diz assim, ó: varer, otam, Elohim vaiomer, lahem Elohim, peru, urevu, umil-u, et haaretz. Esta é a parte, no caso, que nos importa, que traduzido fica assim: e abençoou a eles Deus e disse a eles: Deus, frutificai e aumentai e enchei a terra. Então, no caso, neste texto bíblico aqui, eu quero agora trazer algumas considerações aqui gramaticais, mostrando claramente que a ordem dada por Deus para que eles viessem a praticar relação sexual foi dada bem antes da ideia lá, no caso da queda de comer o fruto proibido. Observemos duas palavras aqui que nos importam, que nos ajudarão a elucidar essa questão, que é essas duas aqui, ó. Peru, o revu, que diz frutificai e aumentai. Bem, esta primeira palavra aqui, hebraica, peru, que significa frutificai, segundo o léxico de Gessênios, ou Gessênios, segundo alguns queiram que pronunciam assim, ele define esta palavra da seguinte forma, dizendo assim, ó, que esta palavra aí, ela vem da raiz pará, e ela está presente na antiga língua fenício-semítica. E ele diz que esta raiz é amplamente estendida nas línguas indo-germânicas. Prossegue ele dizendo da seguinte forma: define-se esta raiz como dar frutos, como uma árvore. Salmos 128, verso 3. Como árvore, Gênesis 49, 22. Daí ele prossegue dizendo assim, ó, significa também gerar filhos, usado tanto para seres humanos quanto animais. Gênesis 1, 22, Êxodo 1, 7 e Êxodo 23, 30. Então, segundo ele, esta palavra aqui, no caso, esta palavra aqui, peru, que vem da raiz pará,
significa, além de significar dar frutos, também significa gerar filhos, e é usado tanto para animais quanto para seres humanos. E como é que se gera filhos? Como é que se faz filhos? É através do sexo. Então, aqui nós temos a ideia dada de uma ordem dada por Deus, no caso. Em outras palavras, nós poderíamos expressar aqui o que o texto está dizendo da seguinte forma: Ele abençoou a eles Deus e disse a eles Deus: façam sexo e aumentem e encham a terra. Esta era a ideia era de aumentar, a ideia era de povoar, a ideia aqui expressa descendência. E como se obtém descendência? Como se gera filhos? Através da relação sexual. Então nós temos aqui, no caso, expresso neste texto bíblico, uma ideia do relacionamento sexual dado entre o homem e a mulher, no caso, dado por Deus, bem antes da ideia de se comer o fruto proibido e se obter o processo da queda. Então, este, no caso, é um dos primeiros argumentos. O segundo argumento, no caso aqui, ó, que tanto esta palavra aqui, peru, quanto o revu, ambos ocorrem no imperativo, no tronco cal. E segundo a regra gramatical, diz o seguinte, que quando ocorrem dois imperativos, um após o outro, no caso, a ideia que se tem, no caso, é que o segundo imperativo, aqui no caso, ele tem como finalidade expressar propósito ou resultado. Então, a ideia aqui, no caso, de se expressar o propósito aqui, ou o resultado, é que através do sexo, aqui no caso, né? No caso, então, é se aumentar e encher a terra. Encher a terra do quê? De descendentes. Então, fica bem claro que através desta construção gramatical, destes dois verbos que ocorrem ambos no imperativo, e através deste texto bíblico na parte A, no caso aqui, que a ordem dada pelo Eterno, no caso, ela antecede o capítulo 3, no caso, e ela mostra claramente que a ordem expressa ali pelo Eterno, que o propósito e o resultado fornecido por esta construção gramatical indica uma ideia de praticar sexo e gerar descendentes, ter filhos no caso. Então nós estamos amparados tanto pela gramática hebraica como também por textos que antecedem a ideia da queda dada por Adão e Eva quando assim desobedeceram à ordem divina e comeram do fruto proibido. Então o que eu queria compartilhar com vocês era isso, e mostrando que Adão e Eva certamente sim fizeram sexo antes da queda que se deu no Jardim do Éden, ali no capítulo 3. O que eu queria compartilhar com vocês nesta ocasião era isso. Deus abençoe as suas vidas e até um próximo vídeo.